Guerras, conflitos, perseguições, falta de condições mínimas de sobrevivência ou de postos de trabalho e chances para estudar. São muitos os motivos que levam uma pessoa a abandonar o seu país de origem, por vontade própria ou não. Os imigrantes são aqueles motivados pelas oportunidades de uma vida melhor em outro país. No Brasil, entre 2011 a 2018, foram registrados quase 500 mil imigrantes de longo termo, que permanecem mais que um ano no país. Em 2018, os venezuelanos estavam no topo da lista, seguidos pelos haitianos, colombianos, bolivianos e uruguaios. É o caso do africano Johnson, que veio para o Brasil em 2011 para fazer graduação em Minas Gerais. Depois de se formar em engenharia, ele decidiu fazer mestrado e continua os estudos sem planos de voltar para Benim, país onde nasceu. Naquela época, quando eu ia nas embaixadas e procurava as oportunidades de estudo fora do país, surgiu duas oportunidades. Era ir para o Marrocos para cursar a graduação e a segunda oportunidade que surgiu para mim era ir para o Brasil. Então eu me candidatei para as duas vagas. Só que o resultado do Brasil saiu primeiro e falei, então vou para o Brasil. Mas sempre tive essa paixão pelo Brasil devido à história, o laço que une, né, o continente africano com o Brasil, ou seja, especificamente meu país com o Brasil. Mas, diferente de Johnson, muitas pessoas não têm escolha, a não ser deixar tudo para trás e buscar refúgio em outro país. O direito internacional, por meio de um tratado, diz que há 5 motivos pelos quais uma pessoa pode ser perseguida e que geraria essa condição, essa situação de refúgio, que seria devido à raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou por opiniões políticas. Mas, claro, a legislação nacional pode colocar outras situações em que as pessoas teriam direito à proteção de refúgio. A pessoa refugiada é vítima, ela não é algoz, ela não cometeu crime nenhum no país de origem que fez com que ela tenha que sair e busque proteção em outro país. O medo dos conflitos na Síria fez com que Talal viesse para o Brasil em 2013 com a família. Ele tinha uma vida confortável lá, mas começou a ser perseguido. O que aconteceu comigo para deixar a Síria, para fugir da Síria, e foi para o Beirut, viajei via Beirut, Líbano, para tirar um diploma em inglês na embaixada da Inglaterra em Beirut. Quando eu voltava à Síria com minha família, na fronteira, a polícia da Síria, do governo da Síria, ele me pegou e eu entrei em prisão. Por quê? O meu nome, igual outra pessoa tem o mesmo nome, Talal Al-Tinawi, o governo da Síria quer ele. Por isso, eu fiquei na prisão 3 meses e meio. Durante esses 3 meses, uma pessoa que trabalha dentro da prisão falou para mim, Talal, se você sair, o melhor para você deixa a Síria, porque a próxima vez você vai ficar mais tempo e mais difícil para você. Engenheiro na Síria, no Brasil, ele decidiu ganhar a vida compartilhando os sabores maravilhosos do seu país. Passou a fazer comidas árabes para festas e eventos em São Paulo. É assim que ele sustenta a família dele até hoje, que inclusive aumentou. A caçula é brasileira. O brasileiro me ajudou bastante para acostumar mais rápido, ajudou meus filhos para falar português rápido também. Também o brasileiro, ele respeita a minha religião, porque eu sou muçulmano, ele respeita a minha religião, ainda não tenho problema sobre isso como outros países, por isso eu agradeço ao Brasil, eu brasileiro também, para me receber no Brasil com muito
com muito carinho e amor. O número de refugiados, pessoas que foram forçadas a deixarem as suas casas nos últimos anos, teve um aumento de quase 94%. Em 2010, eram 41 milhões e até o fim de 2019 foram mais de 79 milhões, cerca de 1% da população mundial. E desse número, de 30 a 34 milhões são crianças, um dado que chama bastante atenção, já que elas estão expostas a mais riscos, como violência sexual. Os dados são do relatório de tendências globais da Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados aqui no Brasil. A agência, junto com outros órgãos, mantém uma rede para apoiar e proteger essas crianças, que chegam muitas vezes desacompanhadas. A gente tem recebido um número de crianças e adolescentes sozinhos, né? Ou acompanhados com uma pessoa que não é o seu guardião legal, que não é o seu pai, a sua mãe ou o seu guardião, né? Então, isso é uma fonte grande de preocupação. Isso lá em Roraima também tem sido tratado pelos conselhos tutelares, né? A gente tem um trabalho junto aos conselhos tutelares para que possam apoiar essas crianças que chegam nessa situação, né? E em conjunto com outras organizações, né, das Nações Unidas, da sociedade civil. O fluxo de refugiados e imigrantes vindos da Venezuela é o maior êxodo da história recente da América Latina. As autoridades brasileiras estimam que aproximadamente 260 mil venezuelanos vivem atualmente no Brasil. Até julho de 2020, mais de 130 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado foram registradas por eles. O Brasil tentou, inicialmente, reconhecê-las por meio de uma residência temporária, enfim, tentou alguns subterfúgios na própria legislação para reconhecer as pessoas, para documentar essas pessoas. Apenas em 2019, apenas em junho, final de junho de 2019, o Brasil reconheceu que todas as pessoas venezuelanas que venham da Venezuela, chegando no Brasil, podem potencialmente, quase que com certeza, estarem numa situação de refúgio. Desde então, venezuelanos solicitantes da condição de refugiado, que atende a critérios específicos estabelecidos pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, têm seu procedimento acelerado, sem a necessidade de entrevista, o que tem ajudado muito no trabalho de acolhimento desses estrangeiros. O Brasil, ele estabeleceu uma das respostas humanitárias a esse fluxo mais reconhecidas internacionalmente, né, que é a chamada Operação Acolhida, onde é uma operação onde as pessoas chegam, são recebidas, são documentadas, né, têm as suas necessidades fundamentais apoiadas e também são assistidas no processo de integração também no Brasil. Então, por tudo isso, eu acho que o Brasil é um país que tem políticas bastante comprometidas com o tema do refúgio, políticas, inclusive, avançadas e reconhecidas no plano internacional. Tanto refugiados como imigrantes têm no Brasil os mesmos direitos que os nacionais. E não existe imigrante ou refugiado ilegal. Não existe por trás desse discurso essa ideia de criminalizar e de fazer com que as pessoas que não trabalham com o tema, que não conhecem refúgio, que não conhecem as questões, principalmente de imigração forçada, também repitam esse chavão de que qualquer pessoa que está desesperada tentando entrar em outro país seria criminosa ou seria ilegal. Então é bastante importante a gente não utilizar a expressão imigrante legal, mas sim imigrante indocumentado ou irregular, quando a pessoa não tem autorização para ficar no país. A Lei Brasileira de Refúgio de 1997 trata como refugiados pessoas que são ameaçadas e também que buscam segurança diante de situações de violações de direitos humanos. E a Lei de Imigração de 2017 trata o movimento migratório como um direito humano. Acho que a legislação brasileira ela atende a muitas das necessidades dos refugiados, apresenta um quadro de proteção, né, um compromisso com a questão do refúgio,
que é muito importante, né? É um sinal bastante claro que o Brasil dá para o mundo e principalmente para aquelas pessoas que eventualmente estejam, né, passando por necessidade, né, que sejam refugiadas, para procurarem o Brasil, porque aqui vão encontrar um espaço de acolhimento. Outro grupo em situação de ainda mais vulnerabilidade são os apátridas, que somam cerca de 10 milhões no mundo. Apátridas são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, ou porque nasceram sem, porque a legislação do país de origem não permitia a aquisição, o reconhecimento daquela nacionalidade, ou porque em algum momento da vida perderam a nacionalidade. Há várias formas pelas quais a pessoa pode perder a nacionalidade, pode nascer sem uma nacionalidade. Essa era a situação de Mahamamo e seus 2 irmãos. Filhos de um casamento interreligioso no Líbano, considerado ilegal no país, eles nasceram apátridas. Quando eu tenho uma alergia, que chama urticária, quando essa alergia me ataca, eu tenho que correr para o hospital. Primeira vez que eu teve que ir para a emergência, a primeira pergunta foi: quem é você? Eu não tinha nada para apresentar, até que a minha amiga Nicole apresentou os documentos dela, para a gente conseguir me medicar dentro do hospital. Então os problemas eram maiores do que você imaginava e esperava. Depois de 10 anos tentando ser aceitos por embaixadas em todo o mundo, receberam um sim do Brasil. Foi em 2014, quando o país abriu as portas para os refugiados sírios. Mas o recomeço dos irmãos não foi fácil. Depois de um mês de a gente conseguir nosso refúgio, eu perdi meu irmão. Meu irmão foi assassinado numa tentativa de assalto em Belo Horizonte, no Brasil. Ele faleceu como apátrida, mas a dignidade humana dele, o de qualquer apátrida, é quando você morre, você não tem certidão de óbito. Mas para ele, a gente conseguiu dar um mínimo de dignidade humana. A tão sonhada nacionalidade brasileira chegou algum tempo depois da implantação da nova Lei de Imigração em 2017, que trouxe um capítulo sobre os apátridas. Em 4 de outubro de 2018, eu e minha irmã nascimos de novo. Conseguimos a nossa nacionalidade brasileira. Pela primeira vez na minha vida, com 30 anos, eu tenho um documento. Eu tenho um documento com minha foto e minha assinatura, e meu nome. Eu virei brasileira, a minha irmã também. O Brasil hoje virou exemplo para o mundo inteiro. Eu conseguia contribuir em algumas mudanças das leis em outros países também, levando o Brasil como exemplo, como orgulho. O Brasil que me deu a vida e que me deu a nacionalidade. O repórter Justiça vai para o intervalo e, na volta, a repórter Larice Neves vai mostrar os desafios que os refugiados enfrentam para começarem uma nova vida aqui e também o fluxo migratório deles pelo país. A gente volta já. As imagens que estamos vendo foram gravadas pelo Elvis. Em 2018, o venezuelano saiu da cidade de Anzoátegui, que fica a 383 quilômetros de Caracas, com destino ao Brasil. Durante a viagem, o Elvis só comeu o básico. As refeições eram feitas assim. O copeiro de 24 anos conta que é homossexual. Deixou a Venezuela por causa da política e do preconceito. A situação econômica está muito complicada. Há pessoas que estão morrendo de fome. A discriminação é nível muito alto contra as pessoas LGBT, já que ninguém tem direito. Minha saída de lá foi muito complicado, já que por ser LGBT
no cumplí con los derechos para pasar a otro país a una mejor calidad de vida, ya que en mi país no conseguí ejercer mi carrera e darle uma melhor de vida a minha família. Uma realidade vivida por milhares de refugiados que vêm para o Brasil. Em meu país, a gente não tem aquela esperança, né? Para estudar, para trabalhar. E estou muito orgulhoso do Brasil, né? Porque abriu as portas para meus irmãos venezuelanos, né? Que vêm atravessando aquela situação, né? Que todo mundo conhece já. Eles arriscam a própria vida. Ficar é perigoso, mas ir embora também. Então, há vários países que criminalizam as relações homoafetivas. Então, pessoas que têm uma identidade de gênero, que têm relações homoafetivas, são perseguidas em muitos países e, para preservar a sua vida, têm que sair. Segundo o governo federal, a situação mais preocupante de refugiados no Brasil é vivida pelos venezuelanos. Roraima, por ser o estado de entrada deles, está com a economia saturada. O Comitê Nacional para os Refugiados e a Secretaria Nacional de Justiça analisam os pedidos feitos por quem chega. O presidente dos órgãos diz que tem tentado deixar o processo mais rápido. O nosso compromisso, enquanto Secretaria Nacional de Justiça, foi o de reduzir esse passivo, justamente para que essas pessoas possam ter a sua situação resolvida e seguir a sua vida no Brasil. Então, houve uma estratégia de julgamento, que foi o julgamento em bloco. O Ministério da Justiça tem aplicado algumas políticas de interiorização. Isso significa que se o refugiado chega em Boa Vista, por exemplo, ele pode ser encaminhado para outros estados do país. Não é obrigatório, mas no fim das contas, uma opção interessante. Hoje, todos os estados da federação já acolheram venezuelanos. Claro que São Paulo, pela sua magnitude, 20, 25% da população brasileira está lá, maior economia, é natural que seja o estado de maior acolhida. Mas daria muito destaque também aos 3 estados do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também, sem contar Manaus, que acaba sendo a única cidade de acesso por via terrestre a partir de Roraima. Esse processo é chamado pela ONU de deslocamento interno. As autoridades se preocupam em como vai ser a adaptação desse estrangeiro. Por isso, primeiro levam em conta se a pessoa tem algum parente ou amigo na região de destino e se há vagas de emprego disponíveis, além de informar como é a cidade que irá encontrar, cultura local e condições climáticas. A gente tem que explicar que em Caicó, no sertão do Rio Grande do Norte, faz muito calor, que está longe da praia, que Fortaleza é quente, mas tem praia, que em Porto Alegre tem frio de 5, 10 graus e que ele vai precisar usar um casaco forte no inverno. A gente tem uma ambientação cultural da região que ele vai. Se adaptar é um processo que requer esforço e persistência para aceitar novas culturas e mudar hábitos já adquiridos. Fora isso, muitos refugiados têm 1, 2 diplomas, mas demoram a conseguir o reconhecimento da profissão aqui. Me vi forzada a emigrar de mi país debido a la situación que ya todos conocemos, que es política y económica. Allá en Venezuela soy enfermera con una profesión y una experiencia de aproximadamente 12 años. Estoy buscando la oportunidad de revalidar mi documentación para poder ejercer mi profesión y así tener una mejor estabilidad, tanto en mi vida y profissionalmente. A língua também é uma barreira enorme, tanto para os adultos quanto para as crianças. Oi, tudo bem? Eu estou com minha família. Eu estou com minha mãe, com meu pai, com meu irmão Vitor. Essa é a Vitória, de 5 anos. É a filha mais nova do Manuel e da Vanessa. Eles são venezuelanos e estão em Curitiba. Chegaram no Brasil em 2017 por Roraima. A moeda deles desvalorizada trouxe um baque econômico para a família. Eu me preocupo por mis hermanos venezolanos que em pouco tempo, muito pouco tempo, viraram moradores de rua.
Graças a Deus, eu não virei morador de rua, ou se não tinha que voltar a mi país. Graças a Deus dio certo. A los 5 meses pude, trabalhando direto, de segunda a segunda, pude trazer a minha família para no Brasil. E empezamos a ter problemas com os documentos, las filas interminables para fazer documentos, porque tem ainda muito venezuelano lá. Você tem que estar na rua de Roraima para saber. A falta de estrutura fez o casal optar pela interiorização. Não tinha emprego, não tinha estrutura, a saúde também estava ficando colapsada, a educação também. Houveram crianças que tiveram que esperar muito tempo para entrar na escola, porque é um povo que não tem estrutura para tanta gente. Em vista de esto, temos que procurar uma saída novamente. O repórter Justiça vai para o intervalo e na volta nós vamos mostrar como a sociedade civil tem se organizado para ajudar os refugiados no Brasil. Há programas e projetos em todas as regiões, de norte a sul. A gente volta já. Coragem, determinação, esperança. Os refugiados precisam de um pouco de tudo isso quando necessitam deixar para trás tudo que têm. E nessa jornada, precisam também de um pouco de sorte para encontrar pessoas como a dona Marluce, de Curitiba. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa e penso como eu gostaria de ser tratada, como um pobre que não tem potencial ou como um irmão, como um estrangeiro, como um igual. Isso muda o meu relacionamento com aquela pessoa, porque a solidariedade é alguém que pode ajuda quem não pode. A fraternidade é mais do que isso. A fraternidade é eu me sentir irmã da outra pessoa. Isneide é advogada e veio da Venezuela em 2018 e foi com a ajuda do projeto que conseguiu entrar no mercado de trabalho brasileiro. Ainda tenho a dificuldade, mas de não saber falar nem escrever, não ter nada, sou uma mala de roupa. Já hoje tenho um serviço de auxiliar administrativo. Eu consigo falar um pouquinho melhor português, graças a Deus. Já hemos podido alugar uma casa, já temos trabalho. Hemos podido conquistar, graças a Deus, e sempre dando o melhor de nós, aportando sempre o melhor para conseguir. Uma corrente de solidariedade e fraternidade tem se espalhado pelo Brasil. Ações que também partem de órgãos como o Ministério Público Federal, que promove, junto com outros parceiros, mutirões em áreas de fronteira para ajudar os refugiados com documentação e garantias legais. A resposta dos governantes e da sociedade local a esse fluxo deve ser de acolhimento, deve ser de melhora das políticas públicas, deve ser de inserção dessas pessoas na sociedade e não uma resposta que gere atos discriminatórios ou que gere discursos xenofóbicos. Inclusive, as políticas de acolhimento, elas estão de acordo com o disposto na Constituição Federal, nos tratados de direitos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e também de acordo com a Lei de Migrações e demais diplomas legais em vigor no Brasil. Há iniciativas do governo federal e da própria Organização das Nações Unidas na tentativa de incentivar empresas a serem mais inclusivas. Nós constituímos uma plataforma chamada Plataforma Empresas com Refugiados, né? O www.empresascomrefugiados.com.br, uma parceria do Acnur, do Pacto Global, né? E da ONU Mulheres. Então, ali, a gente conseguiu mapear uma série de cases de sucesso dessas contratações, né? Empresas que contrataram pessoas refugiadas, né? E que têm história de sucesso para contar, né? Porque muitas vezes são pessoas que são resilientes, né? São criativas, trazem inovação, agregam diversidade, né? E, com isso, geram benefícios também para as empresas que os contratam.
No Centro-Oeste, o trabalho da Mônica, que auxilia imigrantes e refugiados, principalmente africanos, se destaca. Muitos tinham experiência em moda e foi assim que ela aproveitou o talento deles e criou esta loja em um shopping no centro de Brasília. Os olhos se perdem em meio a tanta coisa bonita. Eles importam a matéria-prima da África, tecidos, adereços e combinam tudo com muita criatividade para confeccionar as peças. Que antes esses produtos eram vendidos em feiras, né? E agora não, eles têm uma loja dentro do shopping, onde todo mundo que aprecia as cores e as roupas dos refugiados, né, alegres, podem chegar até aqui e comprar. Além das compras, os clientes têm na loja a experiência de conhecer uma nova cultura. É um enriquecimento para a cidade de Brasília poder ter uma loja com esse perfil e poder encontrar aqui essas pessoas que vêm com uma história tão diferenciada, uma história de empreendedorismo, de luta, de superação, e eles chegam sempre muito motivados para ter uma vida melhor. Os programas e projetos voltados para os refugiados são muito importantes para que eles possam recomeçar e depois de um tempo andar com as próprias pernas. É bonito demais ver isso. A gente vai conhecer agora a história do Frank. Ele é da Costa do Marfim e está no Brasil há 4 anos. Conseguiu montar sua própria loja de roupas. Tudo com peças criadas por ele mesmo. As criações dele trazem as estampas africanas com adaptações para o gosto do brasileiro. Não foi fácil, né? Porque o brasileiro já tem cultura deles com roupa lisa. Só quando eu chego aqui, tem que me integrar primeiro dentro do brasileiro para poder mostrar também nossa cultura, nossa moda que a gente tem. Na verdade, não é todo mundo que é mais colorido. Só eu fui adaptar coisa lisa com coisa colorida para a pessoa se adaptar também dentro disso, para poder usar também. A colorida, que não é mais, que não é menos também. O estilista já trabalhava com moda e era reconhecido por isso. Na capital federal trabalhou em confecções para costureiras, até que subiu degrau por degrau e conquistou o próprio negócio. Hoje ele emprega mais 2 pessoas. Muito coragem, porque nada é fácil. Sempre a gente tem que acreditar no nosso sonho. A gente tem que perseverar para conseguir o que a gente quer. Mas nada é fácil para poder chegar aonde que a gente quer chegar. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até mais!